Olá, PCcast de hoje vai falar com um dos vereadores de melhor oratória e que tem feito uns discursos mais contundentes na Câmara Municipal. Depois da vinheta, falamos com Igor Dias. Igor, seja muito bem-vindo ao PCcast. Um prazer te receber aqui para a gente conversar sobre sua carreira, seus projetos e sobre Montes Claros. Eu que agradeço a oportunidade, PC, de participar aqui do PCcast. A gente está discutindo os temas de real interesse aqui de Montes Claros. Igor, eu costumo falar aqui o seguinte, que a gente precisa começar pelo começo, né? Isso. Então você vai me falar quem que é Igor Dias, se apresentar para aquelas pessoas da nossa audiência que eventualmente não te conhecem bem ainda, né? E onde nasceu, como começou. Bem, eu nasci aqui em Montes Claros mesmo, 2 de setembro de 1981, né? Morei algum tempo na Vila Guilhermina, depois morei na cidade de Buenópolis, retornei novamente a Montes Claros na adolescência, estou aqui até hoje. Iniciei minha carreira até política na universidade, na Unimontes, né? Como presidente do DCE. E assim foi uma trajetória até hoje. Fui assessor legislativo, fui secretário do nosso saudoso prefeito Humberto Souto e venho sempre com essa pegada junto às comunidades e tudo, desde a época de professor e até hoje, e estando como vereador também, eu tenho esse lema que eu gosto muito de falar, que quem não te escuta não pode te representar. E isso tem norteado muito minha vida política nos tempos atuais. Vamos voltar um pouquinho. Você é graduado em História, né, Igor? Sim, minha primeira graduação em História pela Unimontes, nossa querida Unimontes, né? Também especializei em História, Sociedade e Cultura lá também na universidade. Depois eu graduei em Direito também, e seguimos essa trajetória hoje como advogado também. Como professor, está um pouco estagnado, mas eu não perco ainda a oportunidade de dar palestras, inclusive participando do Instituto Histórico e Geográfico da nossa cidade, onde a gente busca produzir muita riqueza da nossa história, e eu estou buscando, junto com colegas do Instituto, PC, a gente elevar o Instituto para a era digital, sair apenas do escrito e agora ir para o digital, transcender esse momento que nós estamos vivendo hoje. Eu falo aqui, já falei aqui, já escrevi, que as pessoas às vezes subestimam o alcance do movimento estudantil. E você vê o DCE da Unimontes, que você foi presidente, hoje, na Câmara dos 23, 2 são ex-presidentes do DCE. Verdade. E nós já tivemos outros, né? Verdade. Teve Suede, teve Lipa, pode ter tido outros mais antigos que a memória não alcança. Qual que é a importância, Igor, da sua passagem pelo DCE para a sua carreira política? O universo do movimento estudantil, à época, o ano de 2004, quando foi a nossa candidatura para a gestão 2005, era uma campanha de corpo a corpo mesmo, como se diz no popular. Você tinha uma semana para passar em todas as salas de aula e levar sua proposta num tempo de 10 minutos em cada sala de aula, ou seja, ali era o verdadeiro laboratório para a vida política atual. Sem internet, sem rede social? Nada. Apenas com panfleto preto e branco na mão, sala em sala, tempo cronometrado para dar conta de passar em todas as cidades, e todas as salas, e às vezes em casas em cidades, igual Pirapora, Espinosa, tinha uns campos avançados, né? São Francisco, assim por diante. Então, é uma experiência única, eu carrego isso para o resto da minha vida, de maneira muito, assim, importante e saudosista, porque me ensinou, acima de tudo, ouvir as pessoas. Eu bato nessa temática sempre, tenho tocado essa temática sempre, porque a política hoje tem hora que ela é distante das pessoas. A rede social, em vez de aproximar, distanciou mais ainda as pessoas, porque o político às vezes comunica mal. Quando comunica com raiva demais ou com expressão demais, mas esquece o que realmente, de fato, ele tinha que representar, que é a vontade das pessoas e, ouvir as pessoas mais. E não apenas viver bolhas, momentos específicos, que são passageiros, e a gente tem que pensar o país um pouquinho como Estado-nação, e não como momentos que passam, que vão embora, e às vezes fica uma lambança por aí que a gente não sabe nem onde é o início, o meio e o fim. E a história ensina isso, né? Se a gente pegar a história do mundo, a história do Brasil, a gente vê que a gente precisa de políticos que realmente escutam as pessoas. E depois do DCE, você teve passagem pelas administrações municipais, né? Sim. Primeiro, você foi secretário da Juventude. Isso, secretário adjunto
de juventude na época de Tadeu. Depois eu fui assessor parlamentar do deputado Carlos Pimenta também, né? Dei aula muitos anos em instituições de curso superior da nossa cidade. Depois retornei a convite de Humberto Souto para ser secretário dele, municipal de esportes e juventude. E no primeiro mandato e no segundo mandato também eu retornei 3 meses devido ao período da pandemia. E estava muito complicada a cidade, porque o pessoal queria jogar muita bola nos campos e tudo. E ele pediu para mim que eu retornasse pelo menos uns 3 meses para conversar com todos os times, todas as pessoas, acalmar um pouquinho aquela tensão, porque estava muito complicado. Sempre o pessoal ia jogar bola e tinha que chamar a polícia, aquela bagunça toda. E o Humberto era muito sábio, ele sabia que a gente tem que evitar o confronto, o conflito a todo momento para a gente construir uma administração. Foram quantas candidaturas a vereador, Igor? Foram 3. A primeira começou em 2008, 847 votos. A segunda, depois 1.059 votos. A terceira, 1.253 votos. Que na terceira você foi eleito. Não, na quarta que eu fui eleito. Na quarta você foi eleito. Com 1.577 votos. E agora, com a grata surpresa de 3.767 votos. Foi o quarto? Quarto mais votado. Quarto mais votado. Um crescimento estimado, PC, em 138% de uma eleição para outra. Cada eleição foi crescendo. Crescendo. Graças a Deus. E quais são as principais bandeiras do seu mandato parlamentar, Igor? PC, as bandeiras que eu mais defendo aqui em Montes Claros são as bandeiras de inclusão. E quando eu digo inclusão, o vereador é um servidor, eu entendo como servidor, a minha missão é de estar próximo à população. E assim, minha bandeira é essa, é diminuir, encurtar distâncias entre o povo e a administração municipal e buscar fazer isso de maneira mais elegante possível, tendo o rito do cargo para a pessoa realmente ver que ela é bem representada, sabe ser bem representada, sabe conduzir as demandas, sabe transformar aquele pedido simplista, às vezes, na ponta do bairro, numa coisa importante para a vida das pessoas, sabe? E o que nós precisamos muito nesse momento é isso. Entender que, às vezes, as demandas mais simples e elementares são as mais importantes na vida das pessoas. E a gente precisa ter esse cuidado em Montes Claros, porque, às vezes, projetos magnânimos demais ficam distantes das pessoas. E eu sou cobrado o tempo todo. Eu falo porque eu ando na rua normal, vou na padaria, eu compro meu pão, eu abasteço meu carro, dirijo meu carro. Eu não deixo de fazer nada, toco meu violão, tomo minha cervejinha com os amigos, tô nem aí. Minha vida não mudou nada. E, às vezes, algumas pessoas mudam, né? Eu acho isso péssimo, porque os cargos são passageiros. Hoje eu estou vereador, amanhã eu posso não estar. Mas o que eu quero carregar de legado da minha história é que, enquanto vereador, eu soube ouvir as pessoas, soube representá-las e mudar a vida das pessoas para melhor. Igor, você passou aí por diversas administrações, mas enquanto vereador, você acompanhou a do prefeito Humberto Souto, né? Secretário no primeiro mandato, vereador no segundo, e hoje acompanha o prefeito Guilherme, que está perto de completar 1 ano na sua função. É difícil a gente dar notas, fazer classificações. Mas você pontua diferenças entre a administração de Humberto e a administração de Guilherme, ou, na sua opinião, continua na mesma toada que estava? Não, totalmente diferente. São 2 administrações totalmente distintas. Primeiro, a gente tem que elencar um fator preponderante. Humberto era um senhor de 80 anos de idade e que já vinha de uma bagagem política muito grande, desde vereador em 1964, se eu não me engano, passou por todo o período turbulento nesse país, como deputado estadual, depois deputado federal, foi ministro do Tribunal de Contas, voltou a ser deputado de novo, e uma trajetória que passou entre vitórias e derrotas e outra. Humberto tinha uma habilidade muito grande, com todo o jeito franco que ele tinha, PC, eu construí uma amizade com o Humberto muito grande, aprendi muito com ele. Eu digo que a minha terceira faculdade foi os 4 anos com o Humberto Souto, sendo seu secretário. Humberto tinha um sim ou não na boca com muita facilidade. Essa é uma diferença que eu acho que o político tem que ter. Eu já tenho isso em minha gênese. E cada dia que passa, eu concretizo ainda mais. Eu tenho sim ou não na boca também com muita facilidade. Porque você constrói vínculo de amizade, não constrói vínculo de interesse em política. Que os vínculos de interesse se rompem com as conveniências. Mas o vínculo de amizade, não. Esse dura e ele é alicerçado no respeito. Então, existe a diferença.
Guilherme é um político que já tem uma experiência, uma bagagem, foi secretário em outras administrações também, desde a administração de Tadeu, passou pela de Atos Avelino, a de Humberto, ele tem uma bagagem de conhecimento, mas enquanto a de Humberto não, a distância é muito grande. Humberto fazia a leitura das pessoas até pelo caminhar da pessoa. Isso a gente via nitidamente com ele. E quem andou com Humberto de perto, se não aprendeu, perdeu a oportunidade. Porque ali era história viva. Na verdade, Humberto era história viva, inclusive para a nossa cidade, como para o país, né? E tudo. Mas eu acho que a administração precisa acertar alguns pontos. No relacionamento com a Câmara, nós vamos chegar lá. No relacionamento com a Câmara, como é que está a diferença do que era para Humberto Souto do que está com Guilherme? Porque eu lembro o seguinte, quando Humberto Souto foi eleito, ele não fez na eleição, lá em 2016, assumiu 2017, ele não fez a maioria do legislativo no início. Certo. Reuniu, inclusive, é uma reunião até folclórica, que ele reuniu todos e falou, olha, eu não vou ter bancada de situação, nem bancada de oposição. Verdade. Quem quiser trabalhar comigo, trabalha. Quem não quiser, não trabalha. Chegou no momento em que ele, ali, quando começou a fazer aqueles pacotes de asfaltamento e tal, alguns vereadores que estavam até mais alinhados com ele, antes da popularidade dele começou a subir, ficaram chateados porque ele viabilizou, né, vamos dizer assim, asfalto para todos os vereadores, independente da natureza política, se estava votando com ele na Câmara, se não estava, tratou todo mundo de maneira linear e terminou o segundo mandato. O primeiro não, porque ainda tinha alguns resquícios, alguns vereadores que eram muito ligados ao ex-prefeito Rui Muniz, que não apoiaram Humberto na reeleição, mas terminou o segundo mandato praticamente com a Câmara inteira. Acho que com só com a vereadora Iara na oposição, mas mesmo assim uma oposição amigável. O Guilherme, ele já elegeu a maioria absoluta da Câmara, parece que dos 23, são 21 na base do Guilherme, eram eleitos, né? E com fácil composição com os outros dois que não foram eleitos na base dele, Iara e Daniel, mas que dialogam com a administração em muitos aspectos, e diferente de Humberto, já espontaneamente na base do prefeito. Um ano depois, já passou um ano. Qual que é a grande diferença, Igor? Ou se há alguma diferença? No tratamento que Humberto reserva aos vereadores, a administração que Humberto reservava aos vereadores, e a administração de Guilherme, que preserva vários secretários que foram de Humberto também, reserva aos vereadores. PC, Humberto era o seguinte, eu digo isso em dois mundos, como de ex-secretário e de vereador, com ele. Humberto não tinha tempo ruim para receber vereador, não. A gente estava despachando com ele enquanto secretário, ele pedia a gente licença, o vereador entrava e despachava, porque ele tinha uma identificação muito grande com o vereador, que ele entendia que o vereador era a voz do povo, direto da rua para dentro do gabinete dele. E era a maneira mais rápida dele equacionar os problemas da cidade. E hoje foi eleito uma questão de 15 minutos aí, que particularmente eu fui lá 2 vezes, não voltei mais. E não tenho vontade nenhuma de voltar. 15 minutos, não. Agora, se for para ter conversas, realmente tratando os temas de Montes Claros, com tempo justo e necessário... Mas essa questão, então, dos 15 minutos, ela é verdade? Não é boato, É verdade, não é boato, não. Foi organizado isso até por Marcos Nem, 15 minutos, que foi eleito pelo prefeito como líder da Câmara lá, e tudo, líder de governo. E foi feita essa organização dos 15 minutos, mas para mim não surte efeito. Eu que fui acostumado a despachar com Humberto Souto, para mim não resolve nada. Porque quando eu vou com temas, eu não fico procurando prefeito à torta direita para ficar levando varejinho, não. Eu vou levar temas importantes para a cidade, entendeu? Obras importantes, que eu faça sugestão, porque eu não sou executivo, eu sou vereador, mas me permite o direito, através de requerimentos e outros instrumentos legais, de fazer sugestões ao município. Construções de UBS, construções de praças, às vezes até situações simplistas, mas de justa e merecida homenagem, como nominar a concha acústica Dona Marina Lourenço Fernandes, que é uma merecida homenagem, um local cultural da nossa cidade. Então, assim, eu não vou perder tempo de levar, como se diz, minharia para prefeito. O tempo do prefeito é muito, muito escasso. Quando você vira prefeito, você só tem hora de acordar, não tem hora de dormir. Mas é o seguinte, o que é que eu vejo de estudo aí?
Eu vejo que precisa ter esse melhor relacionamento quanto ao tempo. Quanto ao tempo dedicado aos vereadores, eu acredito que Guilherme vai ter um salto evolutivo nisso aí, porque parece que a fórmula não deu muito certo. Eu já falei isso com ele, inclusive, e tudo. E os próprios vereadores também ficam um pouco incomodados com isso, e muitos comentam com a gente, que vão no meu gabinete conversar, eu tenho amizade com todos, e isso é normal, né, na vida política. Eu não tenho problema nenhum com nenhum vereador da Câmara. Todos são meus amigos, converso com todos com muita tranquilidade, todos conversam comigo. E eu não acredito que tem disputa política, a não ser naquele período eleitoral, não, sabe? Acabou ali, acho que todo mundo tem que pensar em Montes Claros. Mas eu acho que precisa acertar essa dinâmica política aí. Entender que o vereador é um instrumento de transformação da cidade também, uma vez que ele cumpre seu papel institucional, levando os problemas da cidade para o prefeito resolver. E eu acredito que 15 minutos não resolve isso, não. Olhando como vereador e como cidadão, você mesmo falou, tá aí rodando na cidade, e o vereador é isso mesmo. Ele abre a porta da casa dele, né, dá de cara na rua, ele encontra com o eleitor. Talvez seja o parlamento que mais representa de verdade o povo. Verdade. Né? Porque não tem a força do lobby, das grandes representações. Não. Isso na eleição de vereador é mais complicado, né? Porque é muito difícil, numa eleição, por exemplo, de deputado, você ganhar de um deputado que já está lá, dada a estrutura do mandato, às vezes é um cara que vem da terceira, quarta, quinta geração de políticos Já na vem embalado, família, já vem embalado, tem uma estrutura empresarial toda por trás, né? Ou quando não é empresarial, corporativa, enfim, mas o vereador não. O vereador, ele olha e encontra o povo. Como vereador e como cidadão e pelo que você escuta, quais são hoje os pontos mais vulneráveis da administração municipal de Montes Claros, na sua opinião? Eu acredito que o desafio de Guilherme hoje, deixa eu me expressar da melhor maneira para fazer justiça. Eu acredito que o sarrafo de Humberto ficou muito alto. O sarrafo, tanto no ponto de vista moral, que antes era uma destruição, e Humberto entrou, e cá para nós, ninguém acreditava no primeiro ano de Humberto, na capacidade de trabalho dele, no sentido de conseguir administrar aquela loucura, e ele provou o contrário para todos nós montesclarenses, tanto é que hoje Montes Claros é uma das melhores cidades do país. Então o desafio é manter o que Humberto fez e continuar edificando cada vez mais. E hoje não são as obras hoje transformarem em coisas comuns, porque Humberto conseguiu transcender a discussão do minimalista, daquele tomar lá da cá que tinha, entre relação institucional de vereador com prefeitura, para uma relação política de verdade, que é aquela de levar os interesses da população para a prefeitura resolver. E aí está o grande gargalo, PC. Porque se o vereador liga para um secretário, o secretário não atende ele, não dá retorno. Se o vereador procura os caminhos institucionais no requerimento, não tem resposta, e levando as demandas do povo. Quando ele volta em sua base eleitoral, o povo cobra. E quando o povo cobra, cobra com razão. E eu acho que o vereador que tem bom senso é aquele que leva coisas para a administração que tem plena condição de ser resolvida. Agora, pedir coisas que não tem jeito de resolver, aí é até politicagem, né? Mas eu falo, meu caso aplicado, eu não levo nada intangível, sabe? Que não dê para resolver. E às vezes eu fico um pouco amolado, às vezes tem uns discursos que é um pouco mais acalorado e tudo. Às vezes eu questiono mesmo, porque tem secretário que não atende o telefone da gente. Na época de Humberto isso não acontecia, não. Eu falo com você que Humberto me chamou atenção diversas vezes sobre esse tema. Mas não foi nenhuma nem duas, não foi diversas vezes. Muitas vezes infundadas, inclusive, as reclamações de alguns vereadores que nem na Casa Legislativa estão mais. Fazia aquela que ligava e não ligava e falava com ele, mas a postura de Humberto era impecável. Ligava e perguntava por que você não atendeu o vereador. E queria saber a fundo. Ele levava isso muito a sério. Eu acho que é esse tema sensível que precisa ser resolvido. E quando eu falo sensível, é porque você não faz política sem ouvir as pessoas. E a Casa Legislativa, como você mesmo disse, é o ente mais próximo do povo ali. Então, assim, é necessário observar isso. Ô, Igor, às vezes a gente percebe, e isso pode ser um preconceito de idade. Eu estou indo, por exemplo, há 30 anos de jornalismo. Eu conheço vários dos secretários da administração,
Isso é lógico. Mas tem alguns, por exemplo, que são até muito mais novos do que eu de idade, que eu desconheço, né? E eu me julgo uma pessoa bem informada, conhecida. Eu não estou fazendo uma crítica às pessoas, até porque, reafirmando, Entendo. eu não conheço, né? Mas você não acha que às vezes tem muita gente assim que não, que às vezes falta conhecer mais a cidade, ou seja, por uma questão de experiência de vida ou por uma questão de ter mais habilidade política mesmo nessa equipe do prefeito atual? Eu acho que Guilherme vai buscar acertar o tempo todo, até mesmo para ele ter Porque sucesso ele no mandato próprio, dele. assim, fazer justiça, É. Guilherme talvez seja dos prefeitos, inclusive mais do que o próprio Humberto, Mas conheçam Montes Claros. que mais conheça Montes Claros, É. mais relacionado com a cidade, né? Um cara que, É. tipo assim, que vive a cidade, por exemplo. Isso que você falou, do cara que joga bola, do cara que frequenta É. clube, do cara que vai em eventos, do cara que conhece as associações, as entidades, etc. Ele conhece isso. Mas será que a equipe A dele turma conhece? reflete isso? Não. De maneira nenhuma, categoricamente não. E a gente vê isso claramente, até um ano. Cego aquele que não quer ver. Então, assim, não é uma crítica a pessoas, mas é uma crítica positiva para o crescimento de Montes Claros. Eu acredito que o Guilherme, num futuro muito próximo, ele vai ter que rever algumas peças que ele tem na administração dele. E quando eu falo isso, eu não falo isso direcionando, não tem interesse nenhum, tem interesse em exercer meu mandato, vereador. Mas eu falo que tem determinadas peças que vão atrapalhá-lo, inclusive politicamente. Por quê? Quando você não dá atenção os mínimos problemas da cidade, você acha que aquilo é irrelevante, aquilo pode se tornar um problema muito maior lá na frente. Coisa ruim nasce pequena, não nasce grande, não. Então tem que observar isso. Tem secretário que não tá nem para nada. Essa turma tem que largar esse iPhone aí e começar a ir para a rua mesmo e ouvir os problemas das pessoas. Entender que o vereador, por exemplo, é um poderoso aliado no sentido de ajudá-los a levar essas demandas para poder fazer uma administração mais sólida. E isso foi muito o sucesso da administração de Humberto. Humberto ouvia a Câmara, Humberto ouvia as instituições. Ele podia não concordar com nada daquilo. Às vezes não concordava com nada, mas ele ouvia e sempre tinha uma opinião, tinha um sim, tinha um não na boca. Então eu acho que essa turma de secretária, alguns, não são todos, tem muitos lá que são competentes demais, mas tem uma boa leva aí que eu acho que podia ajudar Guilherme mais, sabe? Podia entender que realmente deixar sair dessa bolha, desse estrelismo, dessa coisa toda que tá tendo aí, a gente tem que falar franco. Do que eu tô falando com você, que eu falo isso na tribuna toda semana, e muitos até falam que é crítica, fica falando que eu tô fazendo crítica, agora o vereador não pode ter mais opinião, não. Aí isso aí, com perdão da palavra, eu fico muito insatisfeito quando faz isso, sabe? Porque pra gente chegar a ter um mandato, a gente tem o respeito das pessoas que votaram na gente. Eu não vou perder hipótese nenhuma os meus posicionamentos. Pode ser meu amigo ou não. Soto, quando foi deputado, ele nunca teve uma postura, mesmo quando líder de governo, uma postura servil. Nunca. A partir do momento que o vereador ou o legislativo, no modo geral, um deputado estadual, um deputado federal, ele não impede dele ser base do governo, mas também não impede dele ter as opiniões e convicções dele, não, de acordo com os eleitores dele, porque ele representa um coletivo de pessoas ali. Então, assim, eu acredito muito que você faz justiça, busca fazer justiça, quando você representa aqueles que votam em você ou aqueles que depositam esperança de melhoria de vida. E quando eu faço essa crítica a alguns secretários nesse sentido, eu falo isso torcendo para a administração dar certo. Porque se eu não quisesse passar, se eu ficar com a boca calada, todo mundo tá vendo aí, todo mundo tem olho, tá vendo. Então, assim, não levar para o lado pessoal, eu acho que as pessoas levam muitas coisas hoje para o lado pessoal, e a política tem sim o lado pessoal, mas a gente tem que entender e fazer reflexão. Tá certo, não tá? Eu acho que eu preciso melhorar aquilo dali a todo momento. Eu mesmo, quando fui secretário, sofri muita perseguição na época e tudo. Eu não levei isso pro lado pessoal, não. Eu levei aquilo como um desafio que eu superei e engrandeci muito no sentido, aprendi muito. Foi uma escola de vida para mim. Cada vez que eu era chamado na Câmara, como secretário de esporte, para prestar um esclarecimento, uma coisa ou outra, aquilo me amadureceu muito. O termo mais certo é esse, amadurecimento. Amadureci muito, porque eu entendi como funcionava o legislativo, o papel de cada um e o meu papel ali. Então a sinergia acontecia. Eu entendia como funcionava a política, que a política não é no ponto que a gente acha que eu vou fazer um desenho, que tem que pintar aquele desenho e aquilo ali é uma verdade absoluta, não.
Não existe verdade absoluta na política, existem verdades. E a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Igor, você teve uma questão que, quando a sua chapa foi eleita agora, do PRD, houve um questionamento do PP na justiça, porque se a sua chapa caísse, o PP aumentaria a bancada, né? PP e União Brasil seriam as pessoas que entrariam no seu lugar e no lugar de CS Protetora. O PP é o partido do vice-prefeito. União Brasil, partido do prefeito e do deputado Marcelo Freitas, que é o deputado que, inclusive, você apoia, né, no âmbito federal. Nosso deputado federal. Essa questão provocou algum estranhamento seu com a administração ou coisa do passado? Eu pensei, foi uma surpresa tão grande, tanto a AGE quanto a AIME, que são as ações de investigação judicial. Eu fiquei perplexo primeiro porque nasceu de um partido da base, do qual eu faço parte também, que é a mesma base de Guilherme. Estranhamento não teve, não, já passou. Até mesmo porque a justiça mostrou o contrário, se fez justiça, mostrou, ouviu todas as partes, ouviu tudo e não viu nada, não tem nada de ilegal. Já tanto o Ministério Público, quando a sentença em primeira instância, também em segunda instância, e isso morreu o assunto, né? Eu acho que foi mais um afã de um vereador que foi derrotado nas eleições, que a todo custo queria ingressar novamente no cargo, e maus aconselhamentos, né? Porque se ele fosse bem aconselhado, ele não teria nunca perdido tempo de mover uma ação contra essa, que ele não logrou êxito em momento nenhum, porque a chapa foi formada de maneira tranquila, igual todas as chapas foram montadas do partido, não teve problema nenhum em todos os partidos de Montes Claros, mas aquela história, né, às vezes quem perde não conscientiza da derrota, e às vezes as más influências fazem isso. Mas só reafirmou novamente que tudo correu bem, transcorreu bem, dentro da maior lisura possível, e isso já foi, inclusive, transitado e julgado aqui em Montes Claros. Igor, ano que vem tem eleição. Para presidente, governador, deputados. Os seus deputados, se eu não estiver enganado, Tadeuzinho, deputado estadual, presidente da Assembleia, Marcelo Freitas, deputado federal. Você é um dos vereadores da Câmara com melhor capacidade de comunicação, né? Tem colocado seus pensamentos de maneira transparente, tem uma boa formação acadêmica, pessoal. Você pensa em voos mais altos? As pessoas estão comentando aí que se Tadeuzinho não for candidato a deputado estadual, você vai se apresentar. Tem isso mesmo? Ô PC, eu recebo essa notícia, deve ter umas 2, 3 semanas isso, né, que a gente vê em rede social com muita surpresa. Eu acho que isso é o carinho que as pessoas têm de acordo com o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Câmara. Acho que nem na Câmara, desde o tempo do movimento estudantil, passando também pela Secretaria de Esporte, primeiro mandato. Essa é a prova que o povo reconhece o trabalho nosso. Eu acho que a expectativa é sempre muito boa, mas a gente tem que fazer tudo no tempo certo, com muita calma e fazer justiça. Eu busco terminar esse primeiro mandato com muita tranquilidade, esse primeiro ano, primeiro mandato. São discussões que às vezes nem pertencem a gente, que pertencem ao ano que vem e tudo. Tem a situação do próprio Tadeu ser ou não ser candidato, mas ele afirma categoricamente que em conversas, e eu até acredito também que ele vai ser candidato novamente e tudo. Mas assim, o bom da rede social hoje é isso, né? Todo dia a gente acorda com enquete falando, e eu gosto de ver os comentários das pessoas. O político gosta disso, né? A energia da gente que corre na gente. Sim. É isso aí. A gente vê as enquetes, a gente vê o pessoal comentando, fazendo comentários e tudo. Eu acho que essa expectativa é muito boa. Eu não posso dizer não nunca, no sentido disso. Porque se eu fosse falar assim, eu não teria saído de assessor parlamentar para hoje um parlamentar. Então, assim, mas eu acho que o futuro a Deus pertence. Mas seu sonho faz parte do seu projeto? Talvez não para agora, mas um pouco para frente? Com certeza, o sonho de todo político é evoluir de forma que ele possa ajudar as pessoas. E também, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, PC. Eu gosto de política. Eu gosto de fazer política mesmo. Diferente da politicagem, que é aquela que a gente abomina no país, que é aquela velha política, daquela que prometia muito e entregava nada. Eu faço parte do contrário. Eu represento o contrário disso tudo. Aquele que trabalha, produz e tem entrega para as pessoas lá na frente. E é o sonho de todo político, sim, ascender, mas ascender de maneira harmônica também.
Não adianta a gente atropelar as pessoas, não adianta a gente querer a todo custo ter um posicionamento político, ter uma posição política que você ainda não tem envergadura para ser. E uma candidatura dessa como deputado estadual, ela depende de muitos outros elementos, você sabe disso, elementos partidários, elementos financeiros, elementos até de adesão popular, que para mim é o mais importante. As pessoas acreditarem em sua proposta de trabalho e ela materializar até no dia da eleição, converter aquilo em voto, que é a prova que o povo acreditou em você em todo momento e que está depositando em você uma confiança e uma expectativa. E, acima de tudo, a esperança, né? Porque todo mundo hoje tem muita esperança nos políticos para poder resolver os temas da nossa sociedade. Igor, pelo que você está vendo na rua, você consegue fazer uma análise boa também política, você gosta de ver. Pelo que você está vendo na rua, a administração ela vai conseguir transferir em 2026, porque ela está fazendo muito esforço para isso. A de Humberto fez, mas assim, talvez menos. Eu vejo essa de Guilherme muito focada nisso. Ela vai conseguir transferir os votos que ela espera para os seus candidatos prioritários ali a deputado estadual e federal? PC, ainda é muito longe para a gente falar disso. Eu gosto de conversar sobre essa transferência de voto faltando 6 meses antes da eleição. E a gente tem um quadro mais definido. Mas eu acredito que ela irá trabalhar assim para poder isso acontecer. Irá trabalhar, né? Hoje a gente está chegando no final do ano, novembro, dezembro, o ano já acabou. E o cenário atual é um cenário de construção ainda. É o que a gente está até discutindo aqui, sobre secretariado, sobre movimentações políticas, esse tipo de coisa. Mas eu gostaria de fazer esse comentário mais à frente, quando fizesse uns 6 meses antes da eleição, porque é o termômetro maior quem tem. E o termômetro que eu gosto de ver é aquele andar na rua mesmo. Você botar um chinelo, uma bermuda, sair andar na rua, conversar com as pessoas, e aos 4 cantos. Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Eu gosto todo sábado pegar o carro e rodar Montes Claros inteiro. Paro num bairro, vou do Primavera, vou no Santos Reis, vou no Independência, vou no Major Pratos, do nada. Paro e vou conversando com as pessoas que eu conheço e tudo, e assim eu dou notícia de muita coisa. Mas eu não tenho esse termômetro ainda apurado ainda não, sabe? As pessoas ainda depositam muita esperança no que vão acontecer. E como a esperança é uma coisa muito sensível, eu acredito ser salutar em esperar os 6 meses mesmo, antes da eleição, que aí é uma coisa mais terminativa, de eu te dar essa opinião. Igor, olhando para o retrovisor, quando você não for mais vereador, mas você olhar para o retrovisor de sua história, você vai ver assim, cara, eu tenho orgulho de ter contribuído para que isso tenha acontecido. Quais são as coisas, na sua trajetória inteira, que te dão mais orgulho nessa caminhada? Tenta materializar assim para ficar fácil da compreensão das pessoas. Rapidamente materializando, que eu sinto mais orgulho, a capacidade hoje de dar sim e dar não para as pessoas com muita tranquilidade no mundo político, que é difícil. Mas para o povo entender assim, qual que é a obra, realização em Montes Claros, na universidade, que tem o dedo do Igor Dias? São várias. Eu pontuo, por exemplo, o resgate da Praça de Esportes. No seguinte sentido, a Praça de Esportes ia ser vendida. Todo mundo sabe disso. Lá era um espaço depredado, abandonado, largado, uma piscina de 6 metros de profundidade, com crianças de 4, 5 anos de idade pulando lá dentro. Aquela tela jogada no chão rasgada, de qualquer jeito. O ginásio Darcy Ribeiro, saudoso histórico Darcy Ribeiro, saindo escorpião, lacraia, traça ali dentro, um banheiro horroroso. E a gente conseguiu modestamente, mesmo com a pandemia vindo, nós conseguimos reformar o Darcy, gramar o campo, recuperar a praça, fazer o tão questionado muro, que na realidade foi uma opinião sincera de vários órgãos de segurança da cidade, porque não tinha condição de dar manutenção no espaço, PC, igual aquele da praça, de uma piscina de 1 milhão de litros, aberta, para todo mundo chegar e pular e nadar e fazer até outras coisas mais lá dentro, tráfico de droga lá dentro, que ninguém via, mas existia, prostituição lá dentro, todo mundo via e ninguém tomava atitude, e realmente eu tive coragem de fechar a praça um ano, você lembra disso, foi uma polêmica doida, criar as estruturas necessárias, inclusive constituir uma autarquia municipal, que é a Supermoc, para administrar os próprios municipais, que ela existia, mas não foi implementada, a verdade foi essa, e separar o público do privado, no seguinte sentido, é um show, é privado, preço público, é uma atividade sem fins lucrativos para a população, a finalidade está lá, é para o povo. Eu acho que é isso, saber diferenciar o público do privado. Eu tenho o exemplo da Praça de Esportes, que hoje está tão em voga, aí o povo está questionando que vai reformar, vai gastar milhões, bilhões, não sei o que e tal. Mas se Humberto Souto não tivesse dado oportunidade lá atrás,
da gente fazer esse resgate, hoje a gente não estaria nem discutindo esse tema mais. A praça seria superada, seria um imóvel vendido, e às vezes não transformaria no que estão pensando, que também já era do pensamento de Humberto também, quando ele conversou comigo, de transformar ali num centro de iniciação esportiva dedicado para as crianças do município, da educação do município, para a criança entrar ali e ter tudo, desde a atividade esportiva normal, a alimentação, a educação básica normal de uma criança, formar um cidadão de bem. Eu fico feliz por isso, fazer parte dessa história nesse sentido, de resgatar um patrimônio histórico, até como historiador também, uma praça em 1940, e que hoje voltou de novo ao centro das atenções devido ao investimento que a administração quer fazer nele, né? Inclusive, nós vemos lá hoje, não para, meu Instagram não para, sabe? Eu tenho várias amigas da melhor idade que utilizam a internet, pede para um aquecimento na piscina, que a água está muito gelada e tudo. E é isso que eu falo com você, que a ligação que o político tem que ter. As pessoas têm que ter coragem de falar as coisas e vem você esse instrumento de transformação. Mas, em resumo de legado, a Praça de Esportes, para não ter sido vendida, não ter sido depredada mais que já estava e ser restituído o patrimônio do povo de Montes Claros, voltar a sonhar de novo, ter aquele espaço para fazer um esporte de qualidade, principalmente para as crianças. Eu acredito na gênese. A gênese. Se a gente tem uma sociedade conturbada hoje, é porque a gente não pensou na gênese lá atrás. Eu falo isso como professor também. E a gente tem que pensar muito na educação nesse país, sabe? Rever tudo. Rever plano de carga e salário para professor, rever a questão estruturante do CMEIs, igual o novo CMEIs. Não é ficar alugando casa para pôr criança dentro. É construir estruturas dedicadas. Inclusive a Praça Esporte, se Deus quiser, servir como uma estrutura dedicada ao esporte de Montes Claros e ter atletas aí de renome, inclusive internacional. Ô Igor, você não é um vereador temático, né? Você é um vereador que trabalha com diversas pautas e com diversas regiões da cidade. Quais são hoje as suas regiões prioritárias, assim que você atua mais dentro da cidade de Montes Claros? Ô PC, pela última eleição, a gente pôde ver que a gente é muito diversificado na cidade. Eu trabalhei os 4 cantos de Montes Claros, justamente naquela política muito simplista. Quem não te escuta não pode te representar. Eu escuto as pessoas, eu uso o celular demais. As pessoas comunicam comigo no WhatsApp. Eu passo meu telefone no WhatsApp. Meio Montes Claros tem meu número. Mudou e me liga. Isso daí. Ontem Demais. mesmo, meu amigo, mandar um abraço para ele, já esteve aqui, doutor Marcelo Emerenciano, ex-prefeito de Cocos, futuro deputado federal. Ele me liga para uma reunião, tava mudando o logotipo dele lá, né? E eu tava na academia, tipo assim, umas 9 horas da manhã. Ele, cara, que vida boa, você tá na academia fazendo a reunião de vídeo. Eu falei, o celular não para. Né? Agora o celular é o seguinte, você não precisa mais, você tem que conciliar. Você tem como se fosse 2 corpos ao mesmo tempo. E para as pessoas que não viveram, teve gente que já nasceu com essa realidade. Para quem viveu antes, que é o nosso caso, as pessoas da nossa cidade sabem que isso aí é surreal, facilitou a vida demais, né? Eu faço academia lá em casa, faço meus exercícios físicos, fazendo uma pós-graduação em contratos e licitações e outra em direito médico da saúde. Simultaneamente, eu fazendo meus exercícios, estou assistindo às aulas perfeitamente. A gente teve essa sorte, PC. A gente que é da década ali de 70 para 80, por ali, a gente tem essa capacidade de viver o analógico muito bem e transcendeu para o digital e está saindo bem. Eu falo que o político que não entende o que é a rede social hoje está fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Ele não entende a importância de comunicar bem, no momento oportuno, no time oportuno. E outra, ele ouvir as pessoas. Eu leio meu WhatsApp todo dia. São muitas mensagens, eu leio. Minha equipe também lê. E nós damos respostas. Ou materializamos elas em ofícios para administração, ou em requerimentos. Por isso que eu te falo que a votação foi diversificada. Tem lugar que eu saí com quase 1000 votos dentro da escola, igual no Primavera, mas aí você vai para o Maracanã também, tem uma votação muito boa, somando os grandes colégios eleitorais, a Vila Guilhermina, e assim por diante, o Santos Reis. Então, os 3.767 votos foram bem distribuídos na cidade, sabe? Porque eu ouço as pessoas dos 4 cantos, não importa. Eu não tenho essa tendência de falar que fulano atua em tal área, aquela coisa de vereador, sabe? De ter a divisão ali. Eu respeito as pessoas. Eu respeito o trabalho do colega vereador. Eu respeito o mandato dele. Eu respeito a liderança dele a todo momento. Mas se uma pessoa de um bairro me procura e me pede ajuda, eu pergunto se ela não procurou o vereador da região. Se ela falou que tem algum problema ou não procurou,
eu acho que a minha missão dá encaminhamento. E a gente vê que tem muita disputa, né? Demais, o tempo todo. Teve até briga física, resolvida, graças a Deus, mas assim, tem muita disputa. Tipo assim, você foi na minha região, como se o cara fosse o dono da região. Eu até defendo. Minha amiga Gleide Andrade esteve aqui e falou que ela não é a favor do voto distrital, que ela acha que pode diminuir as representações. Mas eu, particularmente, acho que pelo menos o distrital misto tinha que ter. Mas enquanto não tem, você não tem vereador de região, você tem vereador da cidade, né? Eu falo o seguinte, que vereador não tem escritura de bairro, não. Tem vereador que acha que tem escritura do bairro. Eu acho que o vereador tem que ter um carinho muito grande por determinados bairros, isso é natural, e o povo também tem um carinho muito grande com ele, pela liderança que ele exerce, pela capacidade resolutiva que ele tem. Mas daí ele tratar aquilo como se fosse um terreno dele é difícil. Acho que o que ele tem tá na casa dele. Ele não tem que ter o bairro como se fosse uma coisa só dele, que ninguém entra, ninguém mexe, não, sabe? Eu sou muito aberto com isso. Eu não gosto da falta de respeito na política. Isso eu sou um pouco cartesiano, sabe? Muito cartesiano com isso. Eu acho que outro colega que entrar numa área que você tem uma atuação, entre, mas entre com respeito. Entre trabalhando. Não entra com conversa fiada. Porque eu trabalho os 4 anos. Eu não trabalho um mês antes da eleição, não. Aí a pessoa chegar de uma hora para outra lá, numa obra que você lutou 4 anos, PC, para conseguir, você está lutando. Eu sou um vereador que eu vou para a ponta. Desde o pedido, a destinação da emenda parlamentar, buscando emenda parlamentar com os deputados, conversando com o executivo, também com o prefeito, arrumando emenda, até estar na obra lá, vendo a obra de fato, fiscalizando. E fiscalizando no bom sentido, para ver se ela está sendo bem executada. E tudo. Eu sou ex-vereador. Aí você vai lá fazer um trabalho desses 4 anos, aí chega um colega lá, para um carro, abre a porta e começa a falar bonito, filosofando, como se ele fizesse parte daquilo. Eu acho que a falta de respeito é comigo, com o eleitor e com o cidadão que está lá na frente, que está tapeando o povo. Agora, Igor, você falou aí de obras. E você foi contundente nas últimas sessões da Câmara em relação a obras do município, ou que não estariam sendo feitas, ou que estariam sendo demorando, ou que estariam demorando. Como é que está a sua visão, sua percepção sobre isso, Igor? Eu acredito que tem que ser mais célere. Você fez também algumas denúncias, algumas cobranças mais contundentes, né? É verdade. Vou pegar por uma questão muito simples, PC. Chega a ser ridículo, mas é verdade. Todos nós conhecemos a avenida ali, Deputado Esteves Rodrigues, próximo ali à Peixaria Free Center, aqui em Montes Claros, próximo à prefeitura. E eu tenho uma reclamação das amigas minhas do grupo de idosas lá da Vila Guilhermina, que não consegue atravessar aquela avenida, atravessar uma avenida da nossa cidade, para ir numa unidade de saúde do outro lado ou ir no centro. Elas falaram, Igor, vereador, consegue um sinaleiro ali, pelo menos, para dar uma chance da gente atravessar, quem não consegue. Eu tô pedindo isso tem 1 ano, PC. Não sou eu, não é para mim, não. Que é meu, como eu disse, tá lá em casa. Eu tô pedindo para idosas um simples sinaleiro. Isso já foi autorizado fazer pelo prefeito, mas na hora que chega na secretaria, que eu reclamo com razão, trata aquilo como se fosse uma coisa minimalista, pega os grandes temas para ser discutido que nunca resolve e esquece da coisa que muda a vida da pessoa lá na ponta, que cerceia o direito até de ir e vir de uma senhora. Como que eu não vou indignar na tribuna com isso? A falta de respeito não é comigo, não, é com o povo. Aí são coisas elementares dessa que eu falo que prejudica às vezes a administração e pode prejudicar no futuro. Porque eu chego na missa lá de São Sebastião, o que é que eu ouço no final da missa? A cobrança, justíssima. Mais de 1 ano. Eu canso de falar que eu faço tanto requerimento pedindo que um dia eu vou botar numa espiral, vou fazer um livro, só do requerimento sobre um quebra-mola, uma coisa ou outra. É uma crítica um pouco sarcástica, mas é verdade. Pega aqui dali, gente, debruça. Eu, enquanto secretário, recebia requerimento de vereador, dava a resposta técnica para o prefeito e o prefeito determinava sim ou não se ele tinha as condições. Eu dava retorno. A resposta dos requerimentos está vindo, Igor? Eu não recebi, não. Alguns secretários vão fazer justiça, o Fabiano responde. Responde a gente. Eu tenho que olhar, porque na equipe técnica, mas com certeza, se a resposta fosse uma coisa continuada, eu teria certeza, eu não estaria fazendo essa reclamação. Entendeu? Eu tenho que fazer justiça. O Fabiano respondeu, inclusive, semana passada.
tecnicamente, tudo, mas é o que eu preciso para dar uma resposta à comunidade, como político. E a comunidade também se sentir acolhida, atendida. Hoje, qual que é o seu espaço dentro da administração? Você tem secretários indicados, cargos comissionados, não numa situação de toma lá da cá, mas que é normal, né? Vereadores, partidos políticos, isso é da prática política. Eu acho que às vezes criminaliza-se a política muito sem necessidade, mas você tem algum espaço na administração onde você indicou pessoas, onde você tem essa presença, até como quarto vereador mais votado? Não tem. Guilherme nunca teve essa conversa, pelo menos comigo, não. Eu acredito que nenhum vereador. Mas a gente vê que tem determinados secretários que têm mais simpatia com os vereadores, de ficar caminhando na rua aí para cima e para baixo, aquele tipo de coisa. E a gente vê as predileções, o que é natural, mas é meio complicado isso, né? Porque pode ser que lá na frente gere um direcionamento e pode ser que afete as bases, pode ser que gere ciúme em alguns Porque vereadores. há uma impressão, né? Ninguém falou isso, mas quem tem leitura, que alguns secretários, os secretários adjuntos, foram indicados por determinados vereadores, né? Tem essa conversa, sim, mas é uma conversa que eu não participei. Eu também não sei se ela é verídica do início até o fim. Mas, como eu te disse, isso aí é a minha impressão. Tem secretário que anda muito a tiracolo com vereador na rua aí, e isso não é segredo para ninguém. Vereador, inclusive, posta em rede social isso aí, como se fosse um troféu. O que eu não acho problema nenhum. Eu acho que o secretário tem que andar mesmo com o vereador, tem que andar mesmo com a liderança de bairro e tudo. Só que eu acho que a isonomia é muito importante, né? Tratar todo mundo com igualdade, buscar o respeito entre os poderes, esse tipo de coisa é muito salutar. Porque a política, ela não é feita sozinha, não. Hoje você se considera um vereador mais de situação ou independente? Eu vou definir o seguinte, eu tenho uma amizade muito grande com o Guilherme, mas minha amizade não interfere de fazer críticas pontuais à administração no momento necessário que for para fazer. Porque minha amizade com ele é desde o tempo da Unimontes, desde antes dele ser vice-prefeito, ser prefeito, eu ser vereador, tudo. Foram secretários juntos e tal. Não impede eu ter uma crítica contundente, não. Eu as faço. Sua função é essa. Minha função é vereador. Essa, justamente. Mas eu me considero muito próximo da administração. Eu gostaria de continuar sendo próximo da administração. A não ser que eles não queiram, por algum motivo. E eu também estou muito preocupado com isso também, não. Faz falta, Igor, uma pessoa, por exemplo, como Paulinho Ribeiro, que tinha a capacidade de falar o que pensa, independente se fosse com Humberto Souto. Humberto tinha um negócio, você sabe disso, papai trabalhou com ele muitos anos, assessor, foi chefe de gabinete, teve muito junto. E ele falava uma coisa comigo, ele falou, Humberto não respeita as pessoas que concordam com ele em tudo. Verdade. Se você precisa contestá-lo com autoridade, e às vezes ele discorda de você, sem estar concordando com a discordância dele, mas para provocar uma discussão, entendeu? Para saber até onde aquilo ali pode melhorar, até ver vários pontos. Então a pessoa vê o cara com aquele perfil, né? Ele tinha um perfil, às vezes, mais até autoritário. Muito. E reclamava. Mas assim, um Paulinho Ribeiro, por exemplo, que não engolia sem mastigar, saudoso Paulinho. Faz falta um cara desse no governo de Guilherme? Ah, demais. Eu mesmo já tive... Com todo respeito aí a Fabiano, que você citou, que é meu amigo, não tô mas falando Paulinho que é a mesma... só no meio ambiente, Paulinho dava pitaca em tudo. Um cara que, assim, uma pessoa... Paulinho dava pitaca até no esporte. Mas Paulinho já tivemos discussões homéricas na frente de Humberto. Discussões assim... no dia a gente ficava um com raiva do outro, mas Paulinho era uma pessoa diferenciada. Hoje ele brigava com você, amanhã aquilo ali não existia mais. E a gente até aprende também que política é dessa forma. Mas Paulinho, ele tinha uma virtude, ele tinha uma opinião a todo momento. Ele tinha uma opinião. Você perguntava, ele tinha uma opinião. Certo, errado, discrepante ou não, ele tinha uma opinião. E política é aí, gente. Política, a pessoa tem que ter opinião. Você tem que ter o sino na boca e ter opinião. Você pergunta uma coisa pra mim, eu te falo, não, vou fazer isso não, esquece. O que o Humberto também tinha. Categoricamente, quantas vezes, pessoal, eu cheguei para Humberto com projetos e tal, maravilhosos, de corridas, de uma coisa, de outra e tal, não sei o que, e falei assim, tá, muito bonito que você tá falando, não tem esse dinheiro para dar, é preferível você fazer uma quadra lá no bairro que precisa. Ele te tangenciava para aquilo que era mais necessário, mas ele tinha uma coisa fundamental que você falou, ele te ouvia, ele questionava de novo, ele te ligava às 10 horas da noite,
aquele negócio que você me falou, assim, assado, como é que é isso aí? Ele voltava tudo de novo, ficava assim, 1 hora no telefone ali. Ele era preocupado em discutir os temas de Montes Claros. E isso é que é importante, prefeito. Por isso que ele fez uma administração assim, ó, exemplar. Ele atendeu todos de maneira igualitária. Ele ouvia as pessoas. Meu questionamento hoje é esse. Nós temos que ouvir as pessoas. E Humberto tinha isso. E Paulinho ia lá e plantava semente. Paulinho jogava no ouvido de Humberto. Jogava o fogo, deixava o pau quebrar. Só que isso era bom. Através disso, os parques saíram do papel. Muitas coisas. Às vezes eu trabalhava muito em parceria com o Paulinho também, porque... Ele tinha a capacidade de falar, né? Prefeito, você tá errado. Na lata. Isso aí vai ser ruim. Na lata. E ouviu o que não queria também. Exato. Na lata. Você não é o dono da cidade, você é o prefeito. Paulinho é um cara assim, né? E isso é importante. Você não pode ter... O assessor que gosta de você fala a verdade. Não é aquele que fala o que você quer ouvir. É aquele que fala o que você precisa ouvir. Humberto tinha essa característica, pensei, eu recordo, eu gosto, tem hora que dá uma saudade, porque ele te questionava, sabe? Ele te drenava. A verdade era essa. Mas no final de toda aquela drenagem de Humberto, ele tinha uma solução. Ele não ficava só num papel anotado, numa coisa ou noutra, não. Ele te falava assim, o caminho é este, segue. Ele te dava o norte. E o político, para acertar ou para errar, você tem que ter esse norte. Você não pode ter muito medo. O medo de perder tira a vontade de você ganhar. E quando eu falo ganhar, é você acertar para uma cidade melhor. Quantas decisões que o Humberto tomou, que todo mundo criticou na cidade, e hoje nós vemos que foi acertada? Muitas. Foram poucas, não? Muitas. Então, assim, mas porque ele tinha coragem. E outra, ele gostava de ouvir. Eu assim como o Paulinho também, de vez em quando eu dava umas cutucadas. Chegava e falava, prefeito, o povo tá falando isso na rua, assim, povo quem? Me dá o nome. Fora isso é fuxico, é conversa fiada. Aquele tempo falava, fulano, ciclano tal, falou isso, aquilo, outro tal lugar. Não era dedurando pessoas. Era falando com ele realmente o que existia. E ele entendia que as pessoas falaram aquilo. Podia ter o tom de maldade ou não, mas ele entendia. Humberto fazia a leitura das pessoas com muita facilidade. E ele entendia esticar a corda e frouxar a corda. Ele tinha jogo de cintura. E o jogo de cintura de Humberto, ele parecia ser aquela pessoa assim dura como ele era, mas Humberto tinha um jogo de cintura que poucos têm. Poucos têm. Você mesmo no início, você falou da estabilidade na Câmara que ele tinha. Eu tive a oportunidade de viver isso enquanto secretário, enquanto vereador. Ele tinha um jogo de cintura tamanho para saber lidar com as vaidades de cada um lá dentro. E não diminuía a vaidade de nenhum vereador. Pelo contrário, ele potencializava ela. Ele falava, traz a comunidade aí para mim conversar. Deixa eu ver se é isso que eles querem mesmo. E nisso ele estava fazendo o quê, PC? A boa política. Que é aquela de ouvir as pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor. Metade das coisas que o Humberto fez em Montes Claros, ele não tinha conhecimento. Ele passou a ter conhecimento a partir do momento que ele recebia as pessoas na prefeitura e ouvia as pessoas. E ali saiu as grandes ideias, que às vezes não foram tantas obras estruturais, mas foi a moralização do serviço público à época. Você tem o sonho de ser prefeito, Igor? Ô PC, hoje não, sabe, assim, hoje não, eu tô bem vocacionado no Legislativo Municipal, mas eu acho que é o sonho de todo político no final de sua carreira política, é servir sua cidade. Mas eu ainda estou muito novo, estou com 44 anos, né, acho que tem muita lenha para queimar ainda, eu acho que eu posso contribuir muito no Legislativo de Montes Claros, sabe? Não sendo arrogante de falar que eu vou fazer o protagonismo da cidade, igual tem colegas hoje que falam toda semana de protagonismo, que sou até arrogante, parece que a Câmara só existiu depois que ganhou a eleição, né? Eu não, eu respeito, lá teve um Tancredo Macedo, lá teve um Tadeu Leite, lá teve um Arthur Leite, lá teve um Ivan, lá teve vários vereadores que fizeram história na cidade, um Zé Nardel, tantos outros que eram bons de oratória e tudo, e eu acho que eu tenho que fazer a modesta contribuição. O Claudinho da prefeitura, que já encarou uma máquina, já foi oposição de uma máquina, na época de Tadeu, sozinho, e a gente tem que fazer justiça, né? E nós somos colegas vereadores hoje, e a gente conversa muito, inclusive vizinho de gabinete, e assim, não querendo ser arrogante, mas eu quero fazer um trabalho, o que nós voltamos no início da conversa, um trabalho que me reserve um legado de ter contribuído para a minha cidade. Quanto a esses sonhos, igual o pessoal fala de deputado estadual, de prefeito, uma coisa ou outra, é natural de quem concorre na política, a todo momento. Eu espero, em um futuro próximo, poder servir a minha cidade melhor. Não sei como. Pode ser como político, pode ser como professor, pode ser como advogado,
Pode ser de qualquer outra forma. Então, ultimamente eu tenho advogado, certo? Pode ser nesse sentido. Mas uma coisa é fato. Eu vou continuar ouvindo as pessoas da mesma forma. Eu não mudo o jeito de viver. Não vou mudar, não tenho essa vontade. Eu acredito que rico é aquele que tem menos necessidade e eu busco ter menos necessidade todo dia para minha vida ficar mais leve possível e eu poder transitar nos lugares com maior tranquilidade possível e ter a menor quantidade de inimigo que eu puder carregar. Igor, agora pra gente terminar a light, eu sei que você é bitomaníaco, continua? Ah, não para não. Nem um minuto. Todo dia eu ouço uma música dos Beatles. Antigamente era a fita cassete. Vinil eu tenho muito, que era do meu pai, depois o cassete, depois o CD, MP3, agora a Alexa. Já teve a banda cover dos Beatles, né? Já há muitos anos tocamos cover de Beatles em Montes Claros, a banda Black Peppers, né? E a gente tocava muito, fazia muito show ali na antiga usina, que hoje é o Vila Fort, abria as caloradas de medicina, odontologia da Unimontes, fizemos shows no Maximin, Luau do Pentáurea, tanta festa bacana, abrimos aqui para a banda Tia Anastácia, Wilson Sideral, Trio Forrozão. Era uma época muito boa, 20 e poucos anos de idade, e assim, eu não perco esse sonho não. Eu sou um músico dentro de casa e tal, eu tenho lá em casa um estúdiozinho que eu gosto muito, e é a minha diversão, o meu hobby hoje é esse. Eu aconselho todo mundo a ter um hobby, viu, PC? Que esse mundo veloz das redes sociais consome a gente precisa ter um hobby, uma coisa que a gente gosta. Não, e você falou aqui nos bastidores que você está construindo o estúdio sozinho, né? Sozinho. Do início ao fim. Ao fim. Cada tomada, cada cabo, cada instrumento, tudo. Mexendo tudo. Esse é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida hoje. Aí pra pessoa que não conhece o outro lado do vereador, quais são os instrumentos, sei que são muitos, que você domina bem, Igor? Já dominei mais, né? Que a gente vai ficando enferrujado. Mas eu brinco hoje com bateria, guitarra, baixo, violão, triângulo, carrom, meia-lua, algumas técnicas muito poucas e remotas de gravação em estúdio. E assim por diante. O que eu não sei, eu tenho uma facilidade, parece que tem uma trava mental que eu perdi, destravou, então eu pego o instrumento, ele começa a sair realmente alguma coisa bacana daqui dali, a gente consegue chegar no resultado. Às vezes eu vou muito ali no Posto Sapucaia, PC, na quarta-feira, tem um rock lá, e o pessoal da nossa geração chega lá e vai tocar, e diz, ô Igor, vem cá tocar umas 2 músicas. Aí eu brinco assim, a guitarra, o baixo, não, mas a bateria eu vou. E aquilo me diverte tanto, aquilo me descansa tanto, aquilo me faz ter uma energia de 20 anos atrás, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar na vida, sabe? É ser feliz. Ser feliz e sem perder suas convicções. A gente tem que ter as convicções da gente, mas é necessário nesse mundo, eu chamo sempre atenção, preocupo muito com rede social, preocupo muito com a velocidade das informações e como a sociedade está transformando a sociedade de bolhas. É necessário ter hobbies como esse, seja na música, seja escrita, seja com os amigos, reuniões. Eu acho que é necessário a gente voltar de novo a ter aqueles relacionamentos interpessoais que a gente tinha na época de adolescente, ir pra rua, sentar na calçada, bater um papo, ou jogar bola na porta da casa de fulano de tal. Eu vou jogar um videogame, o famoso Atari, né? Cada um levar seu controle, porque se quebrasse, e quebrar com muita facilidade. Mas jogava Decathlon? Decathlon, River Raid, Enduro. Tinha muita coisa boa, né? Na época. Eu busco, engraçado, eu não sou atualizado com jogos de videogame, não. Eu fiquei preso no Atari, muito no Master System um pouquinho. Eu jogo Atari até hoje. É as mesmas coisas, mas é o que me diverte. River Raid, Enduro, eu brinco. E hoje no celular é muito fácil, né? Que a gente pega o Chromecast ali, joga na TV e vai jogando e tal. Coisa que não tinha antes. Mas assim, eu sou um músico caseiro. Gosto da folia, sou folião de São Pedro lá na festa do Pentáurea todo ano, desço com a folia. Faço questão, gosto, meus amigos lá, que são inclusive muito mais maduros que eu. Eu gosto daquela sinergia e tudo é isso que me faz feliz. Hoje em dia é o mais simples possível as coisas. É isso aí, Igor. Conversa muito boa, pena que o tempo é só 1 hora. Vamos marcar mais vezes. Agora, suas considerações finais para se despedir da turma. Ô PC, eu agradeço a participação aqui no PCcast, esse canal de comunicação muito importante que discute os temas importantes de Montes Claros e da região também. E me coloco sempre à disposição, que for convidada a vir aqui, para a gente estar podendo fazer esse bate-papo bacana, de alto nível, né? Porque hoje os podcasts às vezes são muito ácidos para poder ter um engajamento melhor na rede social, mas eu acho que isso não é conteúdo de qualidade. A gente tem que discutir realmente o que interessa. Eu não consigo fazer clickbait, trabalhar com fake news
E uma coisa que me envergonha é gente que tá nessa. É legítimo você ser remunerado por aquilo que você faz, pelo que você trabalha. Tá o certo, né? Sim. Agora, você usar o seu trabalho como instrumento de chantagem, de pressão, um negócio que, assim, minha escola foi outra, eu não consigo fazer isso. E se as pessoas esperam isso do PCcast, às vezes a gente até recebe. Ah, por que você não comenta disso? Ah, por que você não fala disso? Ah, por que você não faz um vídeo assim? Eu falei, cara, porque eu não consigo. Respeito quem faz e tal, mas assim, pra lá, porque aqui a gente tenta fazer uma coisa mais séria, É. manifestando as minhas opiniões, respeitando as opiniões dos outros, mas assim, É. com mais credibilidade. Eu seleciono muito hoje o que eu assisto, porque para não atrapalhar meu julgamento nas coisas. É muita poluição de informação, é muita desinformação, e o tempo que você gasta para discutir se aquilo é verdade ou mentira, você já perdeu um dia, sua vida passou um dia, você não produziu um dia, você não melhorou a vida de ninguém um dia. Então tem hora que a rede social para mim é uma estrada. Ela te leva para lugar muito bom, mas te leva para lugar péssimo também. Então nós temos que ter esse cuidado, sabe? E programas como esse, que discutem de maneira tranquila, igual a gente está aqui batendo um papo aqui, ó, descontraído, como se a gente estivesse aqui na esquina, Sim. batendo um papo. Eu acho que é isso que aproxima o espectador da rede social, é isso que faz o programa ganhar adesão. A proximidade. A proximidade. Eu busco fazer muito isso em meu Instagram. Proximidade. Eu mesmo filmo, edito, faço meus vídeos. O Rodrigo também me ajuda muito lá. Mas outra coisa que eu tenho um prazer incomensurável, um hobby, é edição de vídeo. É outro hobby que eu tenho também. Sempre tive desde novo, mas agora tá ficando assim até um vício, edição de vídeo. E tomara que fique mais ainda, para me poder levar mais informação da cidade, igual eu vou nas obras, comunico bem todas as obras que tem, que às vezes tem uma indicação parlamentar nossa ou não, parabenizando a administração ou não, mas cumprindo meu papel de vereador. Isso aí. Gente, esse foi Igor Dias no 39º PCcast. Voltamos na semana que vem, sempre com trabalhos técnicos do El Rey Labs. Quer fazer um podcast? Vem pra cá. Um abraço, até a próxima.